Olá pessoal, boa tarde a todos aí do nosso canal do YouTube, né? Hoje nós estamos aqui na casa do ex-prefeito de Rolândia, o senhor Eurides Moura, né? A qual ele vai estar aí juntamente conosco, né? Ele vai estar contando um pouquinho da história de Rolândia, né? Uma pessoa que se doou para a cidade de Rolândia, né? E hoje nós tivemos o privilégio de estar aqui na casa dele, realizando esse bate-papo com ele, né, fazendo algumas perguntas, né? Ele que foi prefeito, ele que foi deputado, ele que teve também uma padaria aqui em Rolândia, né? Então vai ser um bate-papo bem gostoso, né? Provavelmente nós vamos fazer em duas etapas, para não ficar muito cansativo para os ouvintes aí. Boa tarde, senhor Eurides Moura. Boa tarde. Como que o senhor está? Tudo bem? Estou muito bem, graças a Deus, e é com muito prazer que recebemos a sua visita para esta breve entrevista que faremos com muito prazer. E a honra é nossa de poder estar aqui na casa do senhor, né? Para poder contar um pouquinho da história, né? Que Rolândia já teve aí, né? E eu gostaria que o senhor começasse aí, como foi a chegada do senhor aqui em Rolândia, né? E como foi essa trajetória do senhor aqui na cidade de Rolândia, o início de tudo isso daí. Bem, o meu sogro, ele veio morar primeiro do que nós aqui em Rolândia. E com a vinda dele, naturalmente, abriu a possibilidade de também virmos aqui para Rolândia. Rolândia é um município muito próspero, estava em franco progresso naquela época, a cidade crescia bastante, e aí então deu a oportunidade para virmos aqui e aqui estarmos até hoje com muito prazer, acompanhando a história, o movimento de nossa querida Rolândia. Então o sogro veio primeiro, né? E depois o senhor acabou vindo para Rolândia. E aí, a partir dessa vinda do senhor para Rolândia, aí começou a gerar os negócios, né? E começou também a entrar o desejo para a política. Exatamente. Nós compramos a panificadora Rolândia, que ela estava à beira de fechar. E aproveitamos também, compramos a padaria do seu Joaquim. Anexamos as duas em uma só e começamos então a fornecer o pão para toda a cidade e acabamos fornecendo também para fora de Rolândia. Nós fornecemos pão para a construção da barragem aí do rio Tibagi, não sei. E com isso a gente conseguiu fazer uma movimentação bastante grande e, junto com o povo, fazer a cidade crescer mais. E só uma curiosidade, nessa época existia mais padarias? Como que era? Ou só tinha a padaria Rolândia? Não, tinha 3 padarias. Tinha a Rolândia, tinha a padaria do Sr. Joaquim e tinha Super Pão. Uma padaria muito grande, muito bem organizada, que era dos alemães, do seu Helmut, do seu Franz, e com isso nós fomos trabalhando e houve a possibilidade de comprarmos todas as outras panificadoras e ficamos apenas com a padaria Rolândia, que nos deu a possibilidade de fazer um bom trabalho. E essa padaria, ela assim, quantos anos ela ficou aqui estabelecida? Há muitos anos. Me parece que ela teve o seu início com o início da cidade e ela perdurou por todo o período, inclusive que estivemos à frente dos negócios da padaria. Sim.
E depois da padaria, aí já começou a surgir aquele desejo, aquele gosto da política, né? Assim, com o movimento, a gente foi fazendo bastante amizade e com isto eu fui convidado pelo Dr. Luiz Liberati, que já fazia parte da política. Ele gostava bastante da política, que por sinal, meu compadre, somos padrinho do filho deles, o Alexandre, que está em Cuiabá. E com isso a gente conseguiu fazer com que o movimento da padaria crescesse e pudéssemos até fornecer na barragem que estava em construção aqui no Rio. Eu não sei qual o rio. Tibagi? Hein? Acho que é o Tibagi. Acho que do Rio Tibagi, exatamente. Aí fornecia o pão para eles. Exatamente. Então, a gente levava aqui de Rolândia uma Kombi cheia de pão 2 vezes ao dia, de manhã e na parte da tarde, porque lá tinha uma movimentação de milhares de empregados que ali trabalhavam. E aí quando o senhor entrou para o mundo da política, né? E aí o senhor, já na primeira, assim, o senhor já foi eleito prefeito? Como que... Então, como eu disse, eu me tornei uma pessoa bastante conhecida e com bastante realizações, e com isto houve o interesse da população, dos políticos naturalmente, em me convidar para ser o candidato a prefeito, que eu aceitei e fui muito feliz com a minha eleição para a prefeitura de Rolândia. Isso foi no ano de... Olha, eu não lembro muito bem não, hein? Mas acho que 64, se não me falha a memória. Você lembra, Terezinha? Não? Não. Eu acho que foi em 64. Que foi o primeiro mandato do senhor aqui. E Rolândia era bem pequena nessa época. Descreve um pouquinho como era Rolândia nessa época, porque nessa época eu nem era nascido. Né? Rolândia, na verdade, ela já teve uma população bastante grande na época do café. Então, Rolândia era um centro cafeeiro. Aqui em Rolândia tinha as empresas que compravam café de toda a região aqui do norte do Paraná e exportava. Então, com isto, a movimentação era bastante grande. A firma César Albertotti era um grande comprador e exportador também. Então, com isso, Rolândia foi crescendo, a população aumentando e se tornou uma cidade bastante boa e importante. E depois desse primeiro mandato, o senhor ainda continuou com a padaria, trabalhando com a padaria? Logo em seguida veio o segundo mandato, ou teve aí um... Não, logo que eu me elegi, eu passei a padaria para a filha e para a nora, que não dava para conciliar a política, a administração pública com a padaria. Então eu passei para a filha e para a nora. E elas continuaram um pouco e depois venderam. Elas não tiveram muito interesse em ficar tocando a padaria, não. Porque também dava um pouquinho de trabalho, né, Sérgio? Tinha que levantar de madrugada. Não, dá muito trabalho. Padaria é um ramo bastante bom, mas é um ramo bastante trabalhoso, que tem que movimentar quase que a noite inteira, preparar a massa, depois com a fermentação, iniciar a fazer o pão. Então isso daí envolve muitas horas de trabalho. E nessa primeira administração que o senhor teve, qual foi assim aquilo que trouxe um destaque dentro
da administração? Bom, eu acredito que foi a abertura, eu já falei, você acha que não, do contorno sul e do contorno norte. Então essa foi no primeiro mandato, já que foi já esse projeto. Então nós conseguimos abrir os dois contornos para dar acesso e aliviar o tráfego da Presidente Vargas, que era uma avenida muito movimentada, que dava assim dificuldade até para os pedestres atravessarem de um lado para o outro. Então foi assim uma coisa bastante legal. E aí logo depois o senhor já entrou, já saiu assim candidato a deputado? Eu não me lembro bem se foi logo, mas eu fui solicitado para a candidatura, aceitei, tivemos bastante sorte, conseguimos uma vitória bastante expressiva, consegui reunir uma equipe de excelente qualidade para nos ajudar a administrar a cidade. E com isto conseguimos fazer um excelente trabalho. E também veio alguns benefícios para a cidade, né? O senhor, como deputado, trouxe alguma coisa para Rolândia? Sim. Nós conseguimos, não me lembro muito bem, mas nós conseguimos sim trazer muitos benefícios para a cidade de Rolândia. Um deputado, geralmente ele tem bastante força junto ao governador e com isto nós conseguimos uma movimentação bastante boa para a cidade. Nessa época, né, de 64, Rolândia ela não chegaria a esse nível de população que hoje tem, mas é o que a gente hoje, né, senhor Ides, a gente questiona, é que nós tínhamos 4 hospitais em Rolândia, né? A gente tinha o Hospital São Judas, o Hospital São Lucas, o Hospital São Paulo, o Hospital dos Alemão, né? E tinha o Hospital Arthur Thomas, que hoje é o São Rafael. Exatamente. Exatamente. Eu lembro que eu nasci nas mãos do doutor... Xenofonte? Não, do doutor Bruno Duarte. Doutor Anatole? Doutor Anatole, isso mesmo, doutor Anatole, né? Anatole Bruno Duarte. Isso, o doutor Anatole, né? E aí, isso daí, hoje a gente, muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas e a gente começa a abrir um questionamento, né, senhor Ides? Porque Rolândia tinha uma estrutura, né, hospitalar boa na época, né? Tinha. Se bem que dentro desse contexto, dentro desta analogia, hoje nós temos aqui em Rolândia só o doutor João Jorge Nassif, que é daquela geração antiga, né? Certo. Que ainda está atuando, né? Porque os demais já morreram, né? Doutor Júlio, doutor Osni, já não estão mais aqui, né? Exatamente. Então hoje a gente vê como... e toda essa estrutura tinha na gestão do senhor, né? Tinha. Né? Exatamente. Na gestão do senhor. Eu gostaria que o senhor definisse para a gente hoje como que o senhor vê Rolândia hoje. Como que o senhor, de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista... como que o senhor hoje vê Rolândia na década de 64, 65, né, ou 70, para a década de 2025? Bom, houve uma grande modificação, porque naquela época tinha uma população muito maior do que tem hoje. E com isto vai diminuindo a população,
vai diminuindo também os interesses das autoridades na administração local. Então, Rolândia é hoje uma cidade importante, uma das cidades muito bem administrada pelo prefeito Ailton Maestro e dá condição de um desenvolvimento ainda maior. Ainda maior, né? E eu gostaria que, nós estamos finalizando já, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para a população de Rolândia, né? Uma mensagem aí, eu acho que a população de Rolândia agradece muito o trabalho que o senhor realizou dentro da cidade, né? Aquilo que o senhor realizou, né? Certo. E aquilo que o senhor fez pela cidade, óbvio, né? Isso daí a gente, né? O senhor se dedicou à vida do senhor, à vida pública do senhor, né? Então eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para a população de Rolândia, né? De incentivo aí, né? Tá bom. Meus queridos rolandenses, é com muito prazer que quero deixar uma breve mensagem de nossa querida cidade. Acompanhamos já há algumas décadas o crescimento e o desenvolvimento de Rolândia. Nós vemos hoje uma cidade bastante próspera, uma cidade bastante estável, que está sendo muito bem administrada pelo prefeito Ailton Maestro e sua equipe de trabalho. Por isto, é muito bom a gente deixar esta mensagem para que o rolandense possa conhecer um pouco mais de nossa querida cidade. Pessoal, esse aí é o senhor Eurides Moura. Nós queremos agradecer aí, né, a sua atenção e você se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Um grande abraço, senhor Eurides, muito obrigado por nos receber na sua casa, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, né? E Rolândia agradece pelo que o senhor tem feito. Sou eu que agradeço esta oportunidade de conversar com você e com os rolandenses, transmitindo algumas informações de interesse de todos nós. Um grande abraço, muito obrigado.